Fala aí, pessoal, pastor Daniel Batista aqui pelo Movimento Igreja Sem Política, pelo nosso canal. Um abraço a todos aqueles que sempre me acompanham e também os temas que o movimento vem trazendo. Obviamente, temas não, né? Os julgamentos que a gente vem trazendo sobre esse tema, política dentro da igreja ou a união da igreja e o Estado. E o meu tema com vocês hoje aqui é as eleições americanas agora de 2024, que traz uma riqueza de detalhes ali sobre esse pastor político atuando lá nos Estados Unidos, não só do que diz respeito, né, aquele alinhamento importantíssimo daqueles dois fatores da questão institucional, como também teológica desse esquema. Tá? Então, alguns detalhes que o pastor vou passar aqui que vão reforçar o nosso julgamento, a nossa argumentação do que, na verdade, serve esse pastor político, esse Jesus político, esse ministério político para as políticas para o Estado. Bom, lá nos Estados Unidos, o jornal Washington Post trouxe a informação da doação de 2,5 bilhões de dólares para as eleições ali dos dois lados, tanto a esquerda como a direita. E detalhe, esses financiamentos foram representados por oligarcas e empresas globalistas. É isso mesmo que você está ouvindo aqui. Então eu vou trazer hoje aqui para vocês algumas informações a respeito do que se organizou ali nessas eleições, que obviamente reforça as nossas acusações, os nossos julgamentos, não no que diz respeito só à heresia, né, da parte teológica disso, como também dessas motivações políticas e institucionais que estão, né, controlando os dois lados, como já falei aqui. Bom, gostaria de começar pelo detalhe da nossa introdução bíblica e hermenêutica sobre o assunto política dentro da igreja ou igreja e Estado. Lembra que o movimento Igreja Sem Política é um movimento educador. Nós existimos para levar a hermenêutica bíblica sobre o assunto com responsabilidade e biblicidade, ok? Nós não somos revolucionários, nós não somos partidários, nós não temos uma ideologia, nós não temos um lado político, sequer somos anarquistas, tá? O objetivo realmente é defender a obra de Cristo contra esses ataques, né? E ser direcionado a falar desse assunto porque entendemos que é uma intervenção que o Estado hoje representa contra a prerrogativa de Cristo, que a igreja é uma instituição de Cristo, tá? Bom, são três aspectos dessa hermenêutica que a gente vem trabalhando aqui com vocês. A primeira, que está na nossa argumentação, é identificar a autoridade teológica dentro da igreja, trazer uma identidade para essa autoridade e entendemos que ela é uma prerrogativa messiânica. Essa autoridade não está na igreja, não está no líder, está no Messias, ok? A autoridade teológica está sobre aquele que cumpre as descrições de ser o verdadeiro Messias. Então, quando Jesus ele cumpre essas descrições e essas pré-descrições de ser, né, o próprio Messias, e esse evento é visto nele e na sua encarnação dentro da história, e ele traz esse testemunho para nós, então essa autoridade que importa é ele. E lembra que essa autoridade que está nele está numa causa mais que humana ou mais suficiente do que a razão ou nós mesmos. Por isso que é supra-humano. Que diríamos que ali nele, em Cristo, na sua encarnação, está o veredito do pensamento da fé. Numa causa qual ele testemunhou, que é irrevogável. Uma causa que ela é decisiva. Por isso o veredito da fé. Ok? Primeiro detalhe da nossa argumentação. Essa autoridade não está na igreja, não está no líder, está em Cristo. Bom, segundo ponto importante. Em Cristo existe uma unidade instrumental ali do dever para o cristão, como também isso, uma definição do que é ser igreja. Ok? Então, descendo ele sobre o mundo, se encarnando e manifestando o testemunho na sua obra, na sua pessoa, nos seus feitos, existe ali uma chave de pré-ordenação que define exatamente isso. O que o cristão precisa obedecer e ser, assim como também a igreja. Então, na obra dele, existe ali códigos que regulamentam, vamos dizer assim, o que a igreja precisa ser e o cristão precisa ser dentro do ministério. E essa autoridade dele, como instrumento, reagem e prevalecem na experiência da igreja. Diríamos que tudo que ele foi, tudo que ele testemunhou, é uma chave de pré-ordenação, cujo autoridade disso está sobre a igreja e sobre o cristão na sua experiência. Então, cada passo da igreja e do cristão, Cristo reconhece, legitima e compreende
né, esses objetivos e esses propósitos na obediência. É a autoridade dele na obediência. A igreja não pode ser diferente do que ele foi na história. O cristão não pode ser diferente do que ele foi na história, porque somos uma consequência da vida dele, da obra dele, como também da sua pessoa. Então a sua carne, a sua vida, o seu testemunho é um instrumento de definição daquilo que temos que ser ou obedecer, ok? Bom, segundo aspecto da nossa argumentação. Então, quais são essas esferas que Jesus ele prevalece dentro da experiência da igreja na sua autoridade? Produção, interpretação e inspiração de conteúdo de fé. Método, princípio e sistema do exercício ministerial. Ele é o conteúdo intelectual, moral e espiritual. Essa autoridade está nele e isso desce dele para nós. Não está na igreja, tem que ser buscada nele, tem que ser consultado nele. Então tá aí uma resposta para vocês que quando vocês verem alguma igreja, algum líder produzindo, né, algum tipo de material com base na sua razão, no seu conceito, na sua opinião, na sua ideia, ele é o herege. Porque como eu disse aqui, cada passo da experiência da igreja do cristão, Jesus compreende, ele reconhece, ele legitima, porque a autoridade dele está dentro dessas esferas, ok? Bom, terceiro aspecto, ali na experiência messiânica da encarnação, existe um governo eclesiástico, me perdoem, aonde Jesus escolhe certos homens, os acolhe, para prepará-los e santificá-los para essa tarefa, para o exercício da função do que a gente chama dos atos da fé. Por isso, Atos dos Apóstolos. Porque a igreja ali não é um templo, a igreja ali é um ministério. A igreja ali é os atos da fé, ok? Essa primeira igreja que Jesus instituiu e preparou, ele delegou certa autoridade a eles debaixo da sua prerrogativa, ok? Então, os testemunhos dos primeiros passos dessa igreja representava para Cristo uma continuidade dele, como sua preservação, como seu progresso, ok? Isso é prerrogativa. Então, nesta concepção, ali, na primeira igreja, na primeira experiência daquelas comunidades, e eu me refiro em relação aos apóstolos, implica isso, que somente o próprio Cristo tinha autoridade para validar e autenticar cada detalhe dentro daquela igreja ou isso, o que ela na verdade se pontificava em fazer. Ele é o fundamento disso, ok? Por isso que existem esses três elementos fortíssimos da primeira igreja, ser a continuidade dele, preservação, como também progresso, tá? Então, levando em conta essa realidade também na primeira igreja, existe ali, né, um fato de que essa igreja é um padrão, é um modelo para as demais igrejas, do que diz respeito não só ao que ela foi na história, como também isso, um modelo ininterrupto, ou seja, essa igreja não fecha, ela mantém-se aberta. A igreja foi aberta uma vez. Então quer dizer que nós somos as igrejas dessa igreja, na lógica, tá? No raciocínio. Então, eu não abri uma igreja. O teu pastor não abriu uma igreja. Nós somos a continuidade daquela. A pergunta é, estamos dentro daquela igreja ou não? Ah, não, as tradições abrindo as suas próprias igrejas. Aí é que está o esquema. Porque nós somos a continuidade daquela. Nós cumprimos o modelo daquela, por isso histórico e ininterrupto, porque ela segue como padrão para as demais igrejas. Então já quebra completamente a possibilidade de que poderia se admitir aqui na nossa experiência agora outras tradições, outras confissões, outras correntes teológicas. Aí é que está esquema. Cristianismo é esquema, tá? O cristianismo é uma ruptura do Antigo Testamento com o Novo Testamento e isso, uma desassociação, uma quebra de ligação total com a primeira igreja. Até alguns até falam, mas essa igreja fechou. Não, ela não fechou. Ela continua como padrão e exemplo. Bom, então aqui vem uma definição com essas três argumentações que o movimento leva em tudo que faz, tá? Em tudo que produz, em tudo que denuncia. A definição é tanto teológica como histórica. Então essa é a argumentação do que diz respeito à política e igreja. Se Jesus não fez, se ele não testemunhou, como a primeira igreja também não testemunhou isso, por que a tua faz? Por que o teu pastor faz? Por que é diferente? Se faz diferente, quer dizer o que os de hoje? Que não há suficiência naquela nem em Cristo. Se não há suficiência naquela nem em Cristo, obviamente nós vamos fazer diferente.
Então eu entendo que essa ruptura que aconteceu entre a primeira igreja e Cristo com as demais tradições é uma alta exaltação, vamos dizer, da razão, uma emancipação da razão. E sobre a filosofia também, tá bom? Bom, então o entendimento que é que se o plano não estiver organizado e planejado como foi visto em Cristo e existir nas demais igrejas uma quebra dessas unidades históricas e atributos de autorrevelação, eu me refiro à encarnação de Jesus, e haver evidências de interferências filosóficas e fraude processual no que diz respeito aos padrões, ok? Segundo o nosso Senhor, a definição foi essa: alargou o caminho, alargou a porta, ninguém se salva. Existe uma interrupção de graça e um comprometimento no fator final, que é a salvação de todos. Você quer fazer diferente? Você pode fazer diferente, mas Deus não vai honrar. Esse foi o entendimento que ele nos passou. Ninguém se salva se há fraude, ok? Então qual é o registro dessa argumentação? O registro segue para essa hermenêutica que, dentro da caracterização da atuação do que Cristo foi dentro da história, em nenhum momento Jesus usou o Estado ou qualquer estrutura do governo político para cumprir ou atingir seus objetivos ministeriais e messiânicos. Em circunstâncias de vida e mundo, provou que se faltasse meios adequados para a execução do plano legítimo, ele não faria acordo político. Morreria, sofreria e não haveria nele nenhum tipo de variação de conduta ou caráter. Que diríamos nele não há lados políticos, não há ideologias, não há mudança de opinião, não há acordo com o mal e sequer acordo com o diabo. Essa é a realidade do que foi visto nele na primeira igreja. O que nós não podemos dizer a mesma coisa da igreja atual. Então fica mais do que provado, aplicando esses princípios hermenêuticos, e o movimento vem deixando claro isso, sejam históricos ou até mesmo doutrinários, fica provado que em Cristo não foi visto nele, na sua experiência, como na primeira igreja, esse sistema político religioso, esse pastor político, esse ministério político, mais especificamente a teocracia, tá? E lembrando que o cristianismo não é fonte para nenhum de nós para esse debate, porque lá está o lixo da teologia. Tá bom? Bom, aí quando a gente começa a entrar no mérito do sistema político-religioso, o critério é o mesmo: identificar qual é a ciência, quem são os autores, a origem histórica disso ou desse fenômeno de unir a igreja e o Estado. O critério é o mesmo: se Deus tem a sua própria ciência, os homens também. Se é, obviamente, um sistema criado por eles, a gente tem como provar. Então, o primeiro de critério é buscar a identificação de quem é o autor desse sistema que une política e religião, como também a sua origem histórica. E esse fenômeno está mais do que provado de unir a igreja, o Estado e religião e política, é um sistema inteiramente filosófico, ok? Está representado por uma ordem humana e elitizada. Segundo detalhe, o sistema político religioso foi criado para ser um mecanismo de emancipação de um poder e único poder humano, que a gente vem identificando no Verdade 10 Minutos, como dinastia imperialista acasalada que vocês chamam de elite global, ok? Este mecanismo, esta plataforma, né, esse sistema político-religioso, ele funciona e está formado por oligarcas, mais sinarquia, mais cartéis. Por que cartéis? Porque eles enxergam as igrejas, exemplo, como sendo centros de recrutamento e formação de idiotas e imbecis. E os líderes como agentes subversivos, tá? Eles não seriam nada sem os templos. Esse poder aqui, ok? Outro detalhe importante que eu venho acrescentando nas minhas introduções. Este poder político e religioso também está dentro de uma plataforma, uma panorâmica histórica com ações revolucionárias que podem ser identificados e conhecidos por qualquer um de nós, tá? E existem livros que até trabalham essas panorâmicas e que assumem um caráter histórico, transitório, progressista e ideológico, que está dividido em 4 eras mais a contemporânea: primitiva, operativa, especulativa, moderna, mais a contemporânea, que a maçonaria se encaixa como um dos poderes, se encaixa nessa panorâmica revolucionária. Qual seria a fase contemporânea desse poder? O resultado de todas as ações e investimentos revolucionários é a ONU e as suas instituições, ok? Como também a sua agenda globalista, ok? Bom, dentro da ONU existe uma repartição lá, feito de igrejas que a ONU governa e financia para atingir os seus propósitos
com a Agenda 2030-2050. A gente vem denunciando no Verdade em 10 Minutos que essa rede é chamada de Rede de Miqueias, é uma espécie de braço corporativo eclesiástico que ela financia e controla com igrejas e lideranças que estão ali exatamente cumprindo a missão desses estímulos, tanto a política como também a indústria, tanto a política como também o consumo, tanto a política como também a religiosidade, o fanatismo, coisa do tipo, tá? E a gente vem deixando claro para vocês e estampado para vocês aqui a importância dessas igrejas hoje no papel da agenda globalista no que se diz respeito ao discurso, no que se diz respeito à logística, no que se diz respeito à estrutura, tá? E etc. Bom, quais são as métricas das igrejas evangélicas se prontificaram, como toda religião se prontificou, em representar para a ONU no seu serviço, no seu trabalho religioso? Humanismo político, tecnologia integral, ambientalismo holístico e diálogo interreligioso e cultural, ok? Que inclusive a Igreja Assembleia de Deus Madureira foi a público e assinou com o Vaticano e com a ONU esse compromisso de serviço, tá? Com esses 4 fatores aqui. Tá bom? Então o esquema é muito colossal, é muito grande. Bom, uma observação de tudo que eu falei agora aqui. Esse poder e a ONU não seria nada sem a ajuda da igreja, sem a ajuda da religião na política. Tá bom? Bem, a finalidade desse sistema político religioso, de existir para a elite, vem definindo que é o controle da humanidade e atingindo com isso a hegemonia e a geopolítica e fortalecendo ainda mais essa estrutura supranacional que hoje é a ONU, obviamente, tá? Dentro desse mecanismo e sistema político religioso, existe um paradoxo lá que eu já também expliquei para vocês aqui como funciona, porque a política e a religião se separa em divisões de papéis que devem cumprir. Na religião, eles criaram o catolicismo, cristianismo protestante e islamismo. Cada um na sua tarefa, cada um no seu papel. Ok? Mas exemplo, todos são teocráticos e dispensacionalistas. Que diríamos que por mais que eles divergem e doutrinariamente, todos trabalham condicionando a humanidade para essa nova ordem mundial no que diz respeito à política, também no que diz respeito ao fanatismo, no que diz respeito à religião e consumo. Ok? Por isso trabalham de maneira ambígua, porque é uma espécie de estrutura cínica do poder, artística, para enganar a humanidade e a sociedade. E na política não é diferente. Eles também dividiram esses papéis, fizeram a aristocrata, a radical-democrata e a socialista. Todas elas também ideologicamente se separam, são rivais, mas atuam com os mesmos objetivos, servir um único poder. Exemplo, o capitalismo da direita financiou a esquerda e as suas revoluções, certo? Exemplo, Hitler, ele é o financiamento do capitalismo. Ele é um idealista do capitalismo, entendeu? Que através dele, do que ele fez, veio a Segunda Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial saiu o quê? A ONU. Então você percebe que do caos eles arrancam proveito e aí gera o esquema, né? Que sem caos não há para eles a dominação, tá? Então todas são peças do poder e do mesmo poder e trabalham com esses mesmos objetivos de introduzir nova ordem mundial por meio de ideologias e fanatismo. Exemplo que eu venho dizendo aí nos meus vídeos, 666 na profecia, como também nos fatos históricos, representa o quê? O idealismo desse poder. Política, religião e indústria, que eles criaram. E esses 3 funcionam com 2 direções. Primeiro, a quebra do anonimato no homem, de sua privacidade pela imposição de mercado e tecnologias, que está acontecendo, né? A quebra também da autonomia humana e de sua liberdade com disseminação de ideologias e falsas informações, que é uma espécie de engenharia, né? Uma geoengenharia do mal. Então, política, religião e indústria, para eles, foram criados exatamente com essa finalidade de escravizar e fazer com que todos tenham esse sentimento de subordinação, de corresponder de maneira condicionada, com estilo, com moda, com coisa, obviamente, do tipo, tá? Bem, existem etapas marcantes que eu venho citando nos meus vídeos, do que eu estou falando aqui a nível de sistema político religioso, uma etapa muito fortíssima na organização desse poder, a terceira fase da operativa para especulativa na panorâmica histórica, que ali a maçonaria recebe a sua emancipação institucional por meio da reforma protestante, tá? E todos os reformadores eram agentes a serviço dessa ordem, e essa base intelectual que tocou o negócio ali no início
é uma base católica, maçônica, protestante, anticlerical, tá nos autos históricos, tá? Dessa terceira fase para a maçonaria sai o pastor político, o ministério cristão político, cristianismo, a consolidação das repúblicas, Carta Magna e Constituição das repúblicas com influência do protestantismo, Bíblia na Constituição, essa coisa toda. Ali eles fortalecem a engrenagem desse sistema, nessa terceira fase que a gente vem citando. E uma outra etapa marcante da história, o Pacto de Lausanne de 74, que hoje é reconhecido como Movimento Lausanne, que ali eles se reorganizam em objetivos e estratégias de impulsionar a agenda da ONU com essas estruturas eclesiásticas e teologia, né, formada por eles, que nesse pacto está lá batista, presbiteriana, metodista, wesleyana, dispensacionalistas, luterana, está todo mundo lá assumindo esse pacto de cooperação e radicalização para esse fim de criar uma nova religião, uma nova prática cristã, ok? Que a gente vem denunciando, inclusive, na verdade, nesses minutos eu falo muito a respeito. Então está aqui uma introdução importantíssima de como essas ciências estão desassociadas àquilo que Deus comprovou ser, de maneira plena e perfeita, no Filho, com esse sistema, suas origens, como também os seus autores. Os objetivos não são iguais, os propósitos não são iguais, é uma inversão que precisa ser trabalhada assim, uma inversão, tá? É uma oposição daquilo que Cristo foi na história, tá? Parece ser, mas não é, é fraude, ok? Então é exatamente isso no sistema político religioso que eu expliquei aqui, que nós vamos levá-lo agora para as eleições de 2024 nos Estados Unidos, porque nós temos uma informação lá pelo jornal Washington Post de 2,5 bilhões de dólares destinados à campanha da esquerda e da direita política por oligarcas e empresas globalistas, ou seja, financiado por um único poder e um único fundo internacional, ok? Bem, então os dois candidatos ali em condição artística e cínica, né, atuaram sobre essa questão de querer fazer a humanidade ter a esperança de que política funciona para o povo, isso, de que Deus governa por eles. Os dois tiveram o mesmo interesse, por mais que discursam, vamos dizer assim, de forma diferente. A candidata Kamala Harris, ela se autodenomina democrata da esquerda e também se declara batista, por influência do pai, inspirada inclusive no trabalho de Martin Luther King, que aqui no canal mesmo eu trabalhei sobre ele, na verdade 10 minutos também. Ele que foi um idealista maçônico para gerar uma espécie de cota racista para o protestantismo lá, tá? Ela se diz inspirada por ele, ok? E obviamente é de se entender. Essa candidata, ela deixou claro ter uma raiz e uma ligação com a igreja e obviamente com o protestantismo lá, porque é de interesse dela e de sua campanha. E o candidato Donald Trump também, da mesma forma, mesmo com a ideia de ser um republicano de direita e ter um discurso voltado mais para a democracia ao invés desta visão socialista, ele também se declara presbiteriano e um cristão sem denominação. Então os dois tiveram a preocupação de deixar um pezinho dentro da igreja. Por quê? Porque toda a campanha eleitoral deles foi executada dentro de igrejas, tiveram participação de cultos e discursaram em púlpitos dentro de igrejas, tá? A corrida eleitoral foi dentro da igreja para eles também. E qual é o apelo dos dois, independentemente de ideologia, para os evangélicos lá? Os cristãos, né? A conscientização do voto e a importância dele para o cristão. Os dois enfatizaram isso, que o cristão precisa ir votar lá porque é uma missão dele com Cristo, entendeu? Os dois usaram o mesmo argumento na sua corrida eleitoral. Então vamos lá. A Kamala Harris, ela, no seu apelo de justiça social, abriu um programa que foi denominado Almas para as Urnas, tá? E esse programa eleitoral, que ela obviamente buscou parceria com igrejas lá nos Estados Unidos, cujo slogan, o voto é sagrado, esse programa eleitoral dela foi financiado por globalistas e empresa deles. Exemplo, pela NAACP, organização civil financiada por George Soros e o filho dele, Alex Soros. E uma outra empresa deles também, Fundação Open Society, do Fundo para a Reforma Política. Um fundo para reformas políticas, tá? No montante, o George Soros e a família dele doou aí 60 milhões
de dólares para a campanha dessa mulher. Quanta solidariedade, né? Entendeu? Um outro nome que aparece também na campanha dela é o Bill Gates, que pela sua empresa Bill Melinda Gates, doou 50 milhões de dólares também. Tá? E note que todos são figuras, né? Da elite que estão ali naquela estrutura à frente da escravização da humanidade. Não tenha dúvida disso, hein? Um outro nome aqui que aparece também, o Michael Bloomberg, que é a empresa dele, Bloomberg de tecnologia e dados, doou 47 milhões. E a Dustin Moskovitz, me perdoe, que também foi um fundador do Facebook, segundo a informação que eu tenho aqui, esse aí doou também 38 milhões de dólares. Então, só para a campanha da esquerda, com ela, a gente teve esses nomes se destacando aqui nesse financiamento. Então, há um alinhamento institucional e internacional para ela, como também houve também para o Donald Trump, que se elegeu, agora vai ser o presidente daquele país. O que eu quero dizer, senhores, é o mesmo poder e o mesmo fundo da Dinheirama financiando os mesmos candidatos. Né? Diríamos, os dois lados, os dois candidatos. Hã? Então, ou seja, eles estão ali encenando, mas ao mesmo tempo atendendo a um único poder e um único interesse. Tá? Donald Trump, que não foi diferente, ele que usou, né, como objetivo de campanha o slogan do nacionalismo cristão, prometeu abrir um escritório da fé se ele fosse presidente dos Estados Unidos e abriria a porta na Casa Branca para poder receber pastores lá para colaborar na sua presidência, o que ele chamou de coalizão da fé e liberdade. Esse cara destinou 62 milhões de dólares de investimento para atrair eleitores evangélicos, ok? Incluindo uma distribuição literária de bíblias com o slogan dele, a cara dele, o discurso dele, de mais de 300 milhões de peças, e estas peças que foram distribuídas em estados que ele era forte, porta a porta, casa em casa. Olha o tamanho da logística que esse cara usou para conseguir se eleger lá agora. E detalhe, financiado pelo mesmo Fundo Internacional e pelos mesmos globalistas e pelos mesmos oligarcas. Elon Musk aparece na lista daqueles que financiou para a campanha de Donald Trump, que foi reconhecido por Klaus Schwab como líder global do Fórum Econômico Mundial, porque está reconhecendo que Elon Musk está empenhado e dedicado a acelerar a agenda, né, teocrática da ONU, e ele que vem prevendo aí, né, uma humanidade toda robótica, porque ele é profeta, né? É porque ele sabe que a agenda é manipulação. Nós tínhamos lá, né, o profeta da picadinha, agora apareceu o profeta robótico, e cada hora essa elite manda um profeta prevendo o futuro como se eles fossem gênios. Não, eles sabem que o mecanismo funciona, ok? E foram 138 milhões que esse cara doou para a campanha desse cara de direita, lá nos Estados Unidos. O Kenneth C. Ginifin, da Citadel, que também trabalhou como empresário e financiador para as empresas do Bill Gates, e também financiou a Fundação Obama, que é um cara de esquerda, para você ter noção. Esse deu 103 milhões para a campanha da direita lá nos Estados Unidos. A indústria Koch, da empresa privada americana, 43 milhões. Laboratório Hypo, da antiga Optcoin, que é uma empresa de criptomoedas, 51 milhões. A Capital AH, 49 milhões. A Coinbase, 93 milhões. E outras 50 principais doações, mais uma dúzia de empresas com bilhões de dólares que a matéria e as fontes aqui não discriminaram. Qual o resultado de tudo que eu falei aqui? O alinhamento institucional e teológico desse mecanismo. As instituições, elas se prontificando em cooperar e colaborar para que para que essa plataforma funcione da forma mais influente, né, mais dominante sobre as massas, entendeu? Dando essa dinheirama, mandando gente especializada, mandando gente, obviamente, capacitada para o assunto, sai um político, entra outro, é a mesma coisa, o que funciona é a nova ordem mundial. E por um outro lado, né, o discurso dessa política, ao mesmo tempo, o discurso teológico. Então, ou seja, a mesma teologia, o mesmo conceito, as mesmas razões
levando para o povo dentro da igreja esse sentimento de subordinação com o Estado, essa crença de que Deus está nas instituições e governando por aqueles que estão dentro dela, ou representado por elas, porque o esquema é esse. A política, ela precisa de brilho, ela precisa de ser ilustrada, e a religião tem essa afinidade para a política, e quando ela se desgasta, entendeu? A religião chega e prega, vamos crer que Deus vai fazer alguma coisa, e aí aonde está a realidade? São os mesmos políticos, é a mesma família, é o mesmo dinheiro, é o mesmo fundo, é a mesma corrupção, é o mesmo sistema. Mas vamos acreditar que Deus ainda vai levantar alguém ali entre eles que ainda vai fazer alguma coisa pela humanidade. E esse alguém que vem agora aí na frente é o anticristo. É o cara que vai navegar e vai liderar essa nave, que hoje é a ONU. Você entendeu? Então, por isso que é importante as igrejas e as religiões estarem ali no Estado junto com esses políticos, porque sem isso eles não têm credibilidade, eles não têm simpatia, eles não têm carisma, porque eles não conseguem provar nada do que eles falam. Eles não conseguem ser nada daquilo que eles falam, certo? Então é uma espécie de fanatismo da religião para a política, e esse esquema é um esquema escroto, imundo, e essa é a realidade. Como que eles vão conseguir me explicar, a esquerda e a direita, que eles estão sendo financiados por o mesmo fundo internacional financeiro e por empresas capitalistas? O que a esquerda vai dizer? Como que ela vai justificar que ela é financiada pelo capitalismo para discursar socialismo, para discursar visão social? Então é essa imbecilidade, essa estupidez que infelizmente hoje a igreja participa. Nós gostaríamos muito que a igreja, como instrumento de Cristo, não estivesse nessa sujeira e nessa imundícia, mas o protestantismo colocou, o catolicismo colocou, todos colaboraram. As instituições se tornaram bolhas, esquemas escravizadores. As pessoas pensam e falam de maneira condicionada como seus líderes, como as suas igrejas. É uma narrativa sem fatos bíblicos, sem fatos históricos, sem prova nenhuma. É só encanto, é só fantasia, é só ilusão. Ok? Então achei muito importante trazer esses dados aqui da última eleição americana para você poder entender, povo americano. Quem vai governar vocês é a elite global, é a maçonaria, é quem instituiu a República Americana, é quem dividiu os estados, é quem está por detrás de tudo, é o poder internacional, é o poder invisível, é o verdadeiro poder. Entendeu? As bandeiras só servem para dividir isso, conceitos e opiniões. O poder não tem problema com barreira diplomática. O poder não tem problema nenhum com o que diz respeito nacionalidade e diplomacia. Por quê? Porque tudo é deles, é uma pirâmide, tudo funciona em favor do que eles querem. Por isso fala agenda, porque está tudo controlado e eles têm 100% de certeza que isso vai acontecer porque tem gente a serviço deles. E a igreja está ajudando a agenda da ONU, infelizmente, colocando política dentro da igreja e aceitando isso. Essa subordinação ao Estado, como também essa nova religião mundial. Senhores, um abraço, espero no próximo vídeo poder ajudar melhor vocês, e a gente vem trazendo mais ainda atualização sobre esse Jesus político, sobre esse ministério político, sobre essas igrejas que infelizmente são controladas pelo Estado e também pelo poder internacional. Um abraço, Deus abençoe todos vocês, até o próximo vídeo.